Olá, tudo bem com vocês? Gente, mais uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você para que Ele fale no seu coração da mesma forma que Ele falou comigo. E eu vou começar lendo Gênesis 2:18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em algumas traduções fala far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Esposas, é com vocês que eu quero falar hoje. E eu quero primeiro fazer uma pergunta. Você tem sido auxiliadora ou você tem sido controladora? Idônea, a palavra idônea, ela significa aquilo que se adequa ao propósito, né, referente, né, ao propósito para o qual foi criado. Idônea é aquilo que se adequa ao propósito ao qual foi criado. E eu percebo em nós, mulheres, e eu falo de mim também, tá? Porque Deus falou essa palavra primeiro comigo. Muitas vezes nós queremos auxiliar os nossos maridos, mas de uma forma a controlar a situação. Às vezes nós tratamos nossos maridos como filhos. Seu marido não é seu filho. E nós oramos e queremos que eles sejam um sacerdote, que eles sejam o cabeça da casa. Hoje em dia nós vivemos muito isso, as mulheres, por estarem sempre à frente, trabalhando, resolvendo coisas e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes os homens têm se omitido do seu papel de homem da casa, de marido, de pai. E aí as mulheres acabam assumindo toda essa sobrecarga. Só que, muitas vezes, nós assumimos essa sobrecarga porque nós gostamos de controlar a situação. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí nós começamos a orar e pedir a Deus para trabalhar no coração do nosso marido, mas nós queremos que Deus trabalhe do nosso jeito. Nós queremos que Deus faça com eles aquilo que nós achamos certo. Isso acontece com você? Você se identifica? Você já agiu dessa forma? Eu tenho certeza que sim. Isso tem sido muito comum cada vez mais. E isso tem oprimido os homens. Por quê? Pensa só na seguinte situação. Você é gerente numa empresa. E aí você tem uma equipe que você lidera. E você tem decisões a tomar, você tem ordens a dar. E aí, quando você precisa tomar uma decisão ou dar uma ordem para alguém, vem uma outra pessoa da sua equipe, ou de uma outra equipe, mas que não está exatamente acima de você. Mas essa pessoa vem e fala com você assim: olha, mas você tem que dar ordem desse jeito, assim, assim, assim. Quando você for dar ordem para fulano, você fala assim, 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 assim. Na hora de você tomar tal decisão, você tem que fazer assim, assim, assado. Como que você se sentiria? Ia chegar uma hora que você não ia suportar. E aí você ia fazer, sabe o quê? Cruzar os braços e dizer: bem, se eu sou gerente, não estou à frente da equipe, não tenho liberdade para deliberar como eu deveria, como eu gostaria, então eu vou cruzar os meus braços e vou deixar essa outra pessoa aí, né, assumir as consequências, assumir o meu lugar, tomar a decisão que quiser. E isso tem acontecido nos nossos casamentos. Nós tomamos a frente, nós tratamos os nossos maridos como crianças, como se eles não soubessem o que eles têm que fazer. E aí talvez você esteja aí dizendo: mas realmente ele não sabe o que ele tem que fazer. Não sabe não? Como que não sabe? Seu marido é um homem adulto, talvez um homem temente a Deus. Como que ele não sabe o que ele tem que fazer?
Ele sabe sim, só que ele às vezes não faz porque não tem liberdade para fazer. Quantas vezes o seu marido chamou a atenção dos seus filhos e você o repreendeu porque você achou que daquela forma não foi a forma correta? E às vezes fez isso na frente do seu filho, tirando a autoridade dele, a autoridade de pai. E aí, como você quer que ele assuma uma autoridade se você está tirando essa autoridade dele? E quando seu marido quer tomar uma decisão em relação ao trabalho e você vem se metendo sempre pensando nas suas emoções, no seu bem-estar? Fala se não é. Quando você vai interferir nas decisões do seu marido, eu te garanto que na maioria das vezes você colocou o seu bem-estar em primeiro lugar. E você não pensou nem um pouco em como seu marido ficaria naquela situação. E aí nós começamos a impor para eles um padrão criado, exigido por uma sociedade de que o homem tem que ser assim, assado, e você começa a cobrar dele. Eu vou falar principalmente nós que somos cristãs. E aí nós aprendemos que o marido é o cabeça, que o marido tem que ser o sacerdote do lar, que é ele que tem que ensinar a palavra para as crianças, é ele que tem que ensinar até para nós esposas, é ele que tem que ensinar, e ele tem que prover o lar, e ele tem que nos amar como Cristo amou a igreja, e a gente começa a impor tudo isso para eles de uma forma, às vezes grosseira, de uma forma que você acaba reprimindo o seu marido e tirando a ação dele, porque tudo tem que ser do seu jeito, tem que ser na hora que você quer. Ele tem que brigar com as crianças, chamar a atenção das crianças do seu jeito, na hora que você acha apropriado. Não é isso? Gente, isso está acabando com os nossos maridos, com os nossos homens da sociedade. Isso está acabando com os nossos casamentos e as nossas famílias. É isso que está acontecendo. Porque diante de uma situação dessa, nós vemos homens sem ação, porque quando eles vão tomar uma ação, eles estão sempre errados e eles acabam optando por não tomar ação nenhuma. E mulheres sobrecarregadas, porque tem que carregar todo o fardo sozinha. E aí você vai e reclama dele. E esse ciclo não acaba. Isso vai girando, girando e acontecendo, e acontecendo. Queridas, vamos ser auxiliadoras. Vamos ajudar os nossos maridos a tomar as melhores decisões. E não ficar impondo coisas para ele, colocando palavras na boca dele, né? Ou então repreendendo como se ele fosse uma criancinha. Vai ficar de castigo, hein? Só falta a gente falar assim. E eu tenho certeza que muitas esposas falam. Muitas colocam seus maridos de castigo, que eu sei. E não é assim, queridas. Não é assim que uma auxiliadora age. Aí talvez você me pergunte, então, Carol, eu tenho que ficar ali sempre na minha posição inferior e aposto somente para ajudar quando ele precisar, quando ele me solicitar? Não necessariamente. Não é dessa forma. Quando você vê que seu marido está diante de uma decisão difícil, de uma situação, você pode e deve aconselhar o seu marido, orar junto com ele, conversar, não impor a sua vontade, impor a sua maneira. Outra coisa muito importante que Deus falou muito comigo, porque eu já fiz muito isso, eu sempre pedia a Deus para falar com meu marido. Fala com ele, Senhor, toca no coração, transforma, quebranta, tal, sempre, né? Essa é a oração da esposa. Basicamente, a nossa oração é essa. Eu sempre que eu ando com as esposas, a gente está sempre orando, e a oração é sempre essa. Mas, queridas, Deus fala com cada pessoa de uma forma única e pessoal. A forma que Deus fala com você não é a mesma que ele fala com seu marido. Às vezes nós estamos na igreja, por algum motivo o marido não foi, seja por trabalho. Aí você fica assim, nossa, fulano tinha que ouvir essa mensagem hoje.
Ele tinha que estar aqui. Essa mensagem é para ele. Se a mensagem fosse para ele, Deus daria um jeito para ele estar lá. Eu te garanto que se a mensagem fosse para ele, ele estaria lá. E se por acaso realmente aquela mensagem era para ele, mas ele não estava, Deus vai falar a mesma coisa que foi dita lá naquele culto. Deus vai falar com ele de outra maneira. É assim que Deus faz. O que toca você não é o que toca a outra pessoa, não é o que toca o seu marido. O louvor que fala com você não é o mesmo que vai falar com ele. A palavra que fala com você não é a mesma que vai falar com ele. E isso não significa que Deus não está trabalhando na vida de vocês dois. Está sim, com cada um da sua forma, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu ministério. O Senhor é um Deus pessoal. E Ele vai falar do jeitinho que você vai escutar. Então não se preocupe. Ai, meu marido não está lendo a Bíblia. Ai, meu marido... Não se preocupe. Apenas ore. Ore. E pare de tratá-lo como criança. Faça o seu papel. Deus falou muito isso comigo. Faça a sua parte, o seu papel de esposa, auxiliadora, de mãe, de mulher de oração. Continue fazendo a minha obra. Não jogue desculpa de que eu só vou se meu marido for. Meu marido não tá fazendo a obra de Deus e aí eu vou sozinha. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, faça. Não deixe de fazer porque você acha que o seu marido não está em sintonia. Não se preocupe com isso. Foi o que Deus falou no meu coração. Faça você a sua parte e deixa que eu converso com o Ricardo. Eu trato do seu marido. É isso. Isso que o Senhor falou comigo. Ele trata com o seu marido. E Ele trata com você. Não é para você tratar disso especificamente com o seu marido. Então, queridas, vamos deixar de ser controladoras. A mulher tem muito disso, de querer controlar tudo, né? Tudo tem que ser ali perfeito do seu jeito, tem uma ordem certa para fazer, parece uma receitinha de bolo, né? Não, não é nada assim. Deixe nas mãos do Senhor. O controle pertence somente a Ele. Deixe Ele no controle. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. E Ele vai dizer ao seu marido o que o seu marido deve fazer. Não se preocupe. E quando você for orar, pedindo a Deus para transformar o coração do seu marido, peça primeiro para Ele transformar o seu. Uma amiga certa vez, esses dias aí, estava aqui em casa tomando um café e ela falou que ela foi chamar a atenção da filhinha. E aí ela falou assim com a filha dela: quando você fizer isso, para apontar o dedo pro seu coleguinha, ao invés de fazer isso, faça isso. E aponte para você. Então, peça que Deus transforme em você o que precisa ser transformado. Para você, para através do seu testemunho, o seu marido se transformar também. Não é por muito falar. É pelo que ele vai ver Deus fazer na sua vida. Ele vai ser transformado também. Amém, queridas auxiliadoras? Então é isso, meninas, esposas. É isso que eu gostaria de falar com vocês. Porque Deus falou muito isso comigo. E como eu, no papel de esposa, eu vivi isso aqui na minha casa. E eu vejo muitas amigas vivendo isso na casa delas. Eu gostaria muito de compartilhar essa palavra com vocês. E eu espero que Deus tenha falado com vocês tão fortemente como Ele falou comigo. Um grande beijo e até a próxima!